E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Papo Científico Cast. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema, que infelizmente virou figurinha carimbada nos últimos tempos, as pandemias. É verdade. Preparados para essa viagem no tempo. Com certeza. Hoje vamos desvendar como as pandemias moldaram a história da humanidade, desde a Grécia Antiga até os dias de hoje. É isso aí. É. E já que vamos voltar no tempo, que tal começarmos lá na Grécia Antiga com a praga de Atenas? Imaginem só. Atenas, o berço da democracia e da filosofia, sendo devastada por uma doença misteriosa lá no século VC. É de arrepiar. É de arrepiar, né? Sim. Tucídides, um historiador da época, descreveu a praga com detalhes assustadores. Nossa. Febre alta, vômitos, diarreia, até gangrena. Dá pra imaginar o desespero, né? Atenas perdeu quase 2/3 da sua população, incluindo o famoso general Périx. Caramba. É como se nada a gente perdesse de uma vez só, sei lá, Rio de Janeiro e São Paulo inteiros. Mas e aí? O que causou essa praga toda? Algum palpite? Por muito tempo, a causa da praga de Atenas foi um mistério. Mas sabe, estudos recentes apontam para a febre tifoide como a culpada mais provável. Olha só. É fascinante como a ciência moderna pode lançar luz sobre eventos tão antigos, né? Totalmente. É a história e a ciência de mãos dadas desvendando os mistérios do passado. Mas, falando em mistérios, o Império Romano também teve seus momentos de terror com as pandemias, certo? Sim, as pragas romanas no século VI d.C. abalaram as estruturas do império. Que horror. Tivemos a peste antonina, que, imagina só, teria vitimado até o imperador Marco Aurélio. E, para aumentar o drama, ainda não se sabe ao certo qual era a causa da doença, mas especula-se que pode ter sido varíola ou sarampo. Olha só, nem o todo-poderoso imperador escapou. E pelo visto, as pandemias não davam trégua, né? Logo depois veio outra praga para assombrar os romanos. Exatamente. No século III d.C., a peste de Cipriano espalhou terror por todo o Império Romano. Essa peste, com origem misteriosa lá na Etiópia, se espalhou pelo Egito e chegou em Roma, causando um verdadeiro caos. Gente, a gente reclama do trânsito de São Paulo, mas imagina o caos de ter que fugir de uma peste imortal sem saber para onde ir. E o pior, sem ter um Google Maps para te guiar. Mas, eu vou falar uma coisa, como é que essas pragas se espalhavam tão rápido assim naquela época? As grandes rotas comerciais da época, como a Rota da Seda, funcionavam como verdadeiras autoestradas para as doenças. Elas conectavam diferentes continentes e facilitavam a disseminação de doenças, criando uma espécie de globalização da época. Então quer dizer que a globalização, com seus benefícios e desafios, já era uma realidade há séculos atrás. Fascinante. Mas, mudando um pouco de assunto, que tal a gente falar sobre a peste de Justiniano? A primeira pandemia de peste bubônica registrada na história. Essa foi devastadora, imagine só. Metade da população da Europa, lá no século VI d.C., dizimada pela peste. E o Império Bizantino, que era um dos centros do mundo na época, nunca se recuperou totalmente do impacto da doença. Nossa, que tragédia. Mas o que mais me impressiona é que, apesar de ter acontecido há tantos séculos, a gente ainda se lembra da peste de Justiniano. Por que será que essa pandemia ficou tão marcante na história, hein? Acho que a peste de Justiniano marca o início de uma nova era de pandemias mais abrangentes e devastadoras. E a peste bubônica, com sua fama de doença rápida e mortal, causava um terror psicológico enorme nas pessoas. Sem contar as marcas físicas, né? Os bubões, ínguas inchadas e doloridas eram um sinal visível da doença, o que aumentava ainda mais o medo e o pânico. Falando em medo e pânico, a gente não pode deixar de falar da rainha das pandemias, a mais famosa de todas, a peste negra. Essa abalou as estruturas da Europa no século XX e continua sendo um marco na história da humanidade até hoje, não é? Sem dúvida, a peste negra foi um divisor de águas. Estima-se que 1/3 da população europeia morreu por causa da peste. Nossa. É difícil até imaginar o impacto social, econômico e psicológico de uma tragédia dessa magnitude, né? A gente até tenta imaginar, mas acho que é impossível dimensionar o horror que foi viver naquela época. Mas me conta uma coisa, como é que essa peste se espalhava? A peste negra, assim como a peste de Justiniano, era transmitida pelas pulgas dos ratos. Entendi. Esses bichinhos, infectados pela bactéria Yersinia pestis, espalhavam a doença para os humanos através das picadas. A falta de higiene e saneamento básico na época contribuíam para a proliferação dos ratos e, consequentemente, para a rápida disseminação da peste. Então, basicamente, a falta de higiene era um convite para a peste, né? Que situação. Mas, me fala uma coisa, quais eram os sintomas da peste negra? Os sintomas da peste bubônica eram terríveis: febre alta, dores de cabeça lancinantes, vômitos, calafrios. E o mais assustador, o aparecimento dos bubões, que eram essas ínguas inchadas e doloridas nas axilas, virilha e pescoço. Credo. Só de ouvir falar já me dá um arrepio na espinha. E naquela época, como era o tratamento para a peste negra? Infelizmente, no século IV, não havia cura para a peste negra.
Os médicos da época recorriam a métodos como sangrias, purgantes e até mesmo a aplicação de sapos e sanguessugas nos bubões. Na maioria das vezes, esses tratamentos só pioravam o estado dos doentes. Sapos e sanguessugas. Gente, que desespero. Imagina ter que passar por isso tudo sem ter a menor ideia do que estava acontecendo. Mas, além do terror da doença em si, a peste negra teve um grande impacto na sociedade da época, não? Com certeza. A peste negra provocou um verdadeiro colapso social, gerando crises econômicas e fortalecendo o poder da Igreja Católica. Afinal, em meio ao caos e ao medo da morte, as pessoas buscavam conforto espiritual e a Igreja era vista como a única instituição capaz de oferecer isso. É verdade. E a peste negra também deixou marcas profundas na arte, na literatura e na cultura da época. É. As imagens da morte, do sofrimento, do apocalipse se tornaram temas recorrentes nas obras de arte. É como se a arte estivesse refletindo o terror e incerteza que tomavam conta da sociedade. Exatamente. Estudar a peste negra nos mostra como as pandemias podem moldar não apenas a história, mas também a cultura, a arte e até a forma como a humanidade encara a vida e a morte. As pandemias são como cicatrizes profundas na história da humanidade. Elas nos lembram da nossa fragilidade, mas também da nossa capacidade de superar desafios e seguir em frente. Estudar o passado nos ajuda a entender o presente e, quem sabe, a nos preparar para o futuro. Com certeza. E falando em presente e futuro, a gente não pode esquecer que as pandemias não são coisas do passado. No século XX, por exemplo, tivemos a gripe espanhola, que matou milhões de pessoas em todo o mundo. A gripe espanhola, causada pelo vírus influenza H1N1, foi uma das pandemias mais mortais da história recente, com um número de vítimas maior do que a Primeira Guerra Mundial. E pensar que essa pandemia aconteceu há pouco mais de 100 anos. A gente realmente precisa estar atento e preparado para enfrentar novas ameaças, né? Sem dúvida. As pandemias são eventos cíclicos e, infelizmente, a gente precisa estar preparado para enfrentar novas crises sanitárias no futuro. E por falar em futuro, que tal a gente dar um salto no tempo e falar sobre as pandemias mais recentes? Lembra da gripe A, H1N1 em 2009? Aquela que deixou todo mundo de máscara. Sim, a gripe A foi um bom exemplo de como a globalização facilita a rápida disseminação de doenças. Em questão de semanas, o vírus se espalhou pelo mundo, causando milhares de mortes. Pois é. E a gente viu isso acontecer de novo, de forma ainda mais intensa, com a Covid-19, uma pandemia que parou o mundo. Quem diria que a gente ia viver para ver uma coisa dessas, né? A Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, nos pegou de surpresa e mostrou como ainda somos vulneráveis a novas ameaças. O impacto da pandemia foi enorme, afetando a saúde, a economia e o dia a dia de pessoas no mundo inteiro. E a pandemia também escancarou as desigualdades sociais, né? As populações mais vulneráveis foram as mais afetadas pela doença e pelas consequências econômicas da crise. Sem dúvida. A Covid-19 deixou marcas profundas na nossa sociedade e nos ensinou a importância da ciência, da colaboração entre os países e da solidariedade entre as pessoas. Vimos cientistas do mundo todo se unindo para desenvolver vacinas e tratamentos em tempo recorde. É verdade. A pandemia nos mostrou que a união faz a força e que juntos somos capazes de superar qualquer desafio. E por falar em aprender com o passado, você sabia que muito antes da peste negra, a Europa enfrentou outro inimigo silencioso, a lepra. A lepra? Essa doença me lembra muito daqueles filmes medievais com pessoas sendo excluídas da sociedade e vivendo isoladas em lugares remotos. É verdade que a lepra era vista como um castigo divino naquela época. Sim, no século de Islã, a lepra era frequentemente associada a pecados e impurezas. Imagine só o peso de carregar essa doença e, ao mesmo tempo, o estigma social de ser considerado um pecador. Nossa. As pessoas com lepra eram isoladas em lazaretos, que eram como hospitais improvisados, mas muitas vezes com condições precárias. Que situação difícil. Além de enfrentar a doença, ainda tinham que lidar com o preconceito e o isolamento. E como os médicos da época lidavam com a lepra, eles tinham algum tratamento eficaz. Naquela época, não existia cura para a lepra. Os médicos tentavam aliviar os sintomas, mas a doença era vista como incurável e altamente contagiosa. Por isso, o isolamento era a principal medida adotada, apesar de muitas vezes ser feito de forma precária e até mesmo cruel. É realmente triste pensar no sofrimento que essas pessoas enfrentaram, tanto físico quanto emocional. É como se a doença em si não fosse suficiente, ainda tinham que lidar com o medo e a rejeição da sociedade. Exatamente. E essa associação da doença com a culpa e o pecado contribuía para o sofrimento psicológico dos doentes que se viam marginalizados e abandonados por suas comunidades. É de partir o coração. Mas voltando um pouco no tempo antes da peste negra assolar, a Europa teve um outro evento que contribuiu para o enfraquecimento da população e, consequentemente, para a disseminação da peste. Você se lembra qual foi? Você está falando da grande fome e da disseminação de fatores como mudanças climáticas e guerras resultou em colheitas ruins e escassez de alimentos, deixando a população mais vulnerável a doenças.
É isso mesmo. A fome sempre foi um fator agravante para a propagação de doenças. Pessoas desnutridas têm seu sistema imunológico enfraquecido, tornando-se presas fáceis para vírus e bactérias. Exatamente. E a Grande Fome do século IV preparou o terreno para a chegada da peste negra, criando um ciclo terrível de sofrimento e morte. Falando na peste negra, você consegue imaginar a angústia de viver em uma época sem internet, sem notícias confiáveis, sem saber de onde vinha aquela doença terrível. De onde surgiu a peste negra, afinal. Acredita-se que a peste negra causada pela bactéria Yersinia pestis tenha se originado na Ásia Central e se espalhado pelas rotas comerciais chegando à Europa por volta de 1347. Imagine só a rapidez com que a doença se espalhou considerando os meios de transporte e comunicação da época. Parece até roteiro de filme de terror, né? Uma doença misteriosa e mortal que se espalha pelo mundo, causando pânico e morte por onde passa. E quais eram os sintomas dessa doença tão temida? Além da febre, alta dores de cabeça e vômitos, o sintoma mais marcante da peste bubônica era o aparecimento dos bubões. Nossa. Imagine só ínguas inchadas e doloridas do tamanho de uma laranja aparecendo nas axilas virilha e pescoço. Era um sinal visível e aterrorizante da doença. Credo, só de imaginar já me dá calafrios. E como era o tratamento? Existia algum remédio naquela época? Infelizmente, não. Os médicos da época não conheciam a causa da doença e os tratamentos utilizados eram baseados em crenças e superstições, como sangrias purgantes e até mesmo a aplicação de substâncias como vinagre e mel nos bubões. Que horror. Deve ter sido desesperador para as pessoas daquela época sem saber como se proteger ou como tratar a doença. E em meio ao caos, a religião certamente teve um papel importante, né? Sim, a Igreja Católica teve um papel central durante a peste negra. Para muitas pessoas, a peste era vista como um castigo divino pelos pecados da humanidade. Em busca de salvação, as pessoas se voltavam para a igreja buscando perdão e proteção. Então a peste negra intensificou o poder da igreja, né? Em momentos de medo e incerteza, as pessoas tendem a se apegar à fé e à religião em busca de conforto espiritual. Exatamente. A peste negra causou um impacto profundo na sociedade, não só pela perda de vidas, mas também pelas mudanças culturais e religiosas que se seguiram. A arte da época, por exemplo, reflete o clima de medo e a obsessão com a morte que marcaram o período. É fascinante como as pandemias, além de deixarem marcas na história, também influenciam a arte, a cultura e a forma como as pessoas enxergam o mundo. E por falar em influência, vamos pular alguns séculos e falar de uma pandemia que, apesar de não ser tão conhecida quanto a peste negra, também deixou sua marca na história, a gripe espanhola. A gripe espanhola. Uma pandemia devastadora que assolou o mundo em 1918 em meio à Primeira Guerra Mundial. Imagine só o cenário, um mundo em guerra já fragilizado e, de repente, uma pandemia de gripe altamente contagiosa e mortal. Que combinação terrível! Guerra e pandemia. Parecendo em roteiro de filme apocalíptico. Mas por que ela foi conhecida como gripe espanhola? A pandemia começou na Espanha. Na verdade, não. A origem da pandemia ainda é incerta, mas a Espanha foi um dos primeiros países a noticiar abertamente a doença, enquanto outros países envolvidos na guerra censuravam as informações para evitar o pânico. Por conta disso, a Espanha acabou sendo associada à gripe, embora o vírus já estivesse circulando em outras partes do mundo. Entendi, coitada da Espanha levou a culpa por ser mais transparente com a informação. Mas voltando à gripe em si, o que a tornava tão perigosa? A gripe espanhola era causada por um vírus influenza, a subtipo H1N1, e era extremamente contagiosa. O que mais impressiona nessa pandemia é a alta taxa de mortalidade, principalmente entre jovens adultos, que geralmente são mais resistentes a doenças. Caramba, matava até os mais fortes. Isso é assustador. Quais eram os sintomas? E tinha tratamento naquela época. Os sintomas da gripe espanhola eram semelhantes aos de uma gripe comum, mas podiam evoluir para pneumonia grave e insuficiência respiratória em questão de dias. E naquela época não existiam antibióticos ou antivirais eficazes contra a doença. O tratamento era basicamente repouso, ingestão de líquidos e analgésicos para aliviar os sintomas. Que situação! Imagine só o desespero de ver pessoas jovens e saudáveis morrendo tão rapidamente. Mas apesar de toda a tragédia, a pandemia da gripe espanhola trouxe avanços para a medicina e para a saúde pública, né? Sim, com certeza, a gripe espanhola acelerou o desenvolvimento de vacinas e impulsionou a criação de instituições e programas de saúde pública em diversos países. Foi um marco na história da saúde que nos ensinou a importância da prevenção e do controle de doenças infecciosas. É verdade, as pandemias, por mais devastadoras que sejam sempre, nos ensinam a importância da ciência, da colaboração e da preparação para enfrentar futuras ameaças. E falando em ameaça, a gente não pode esquecer das pandemias mais recentes, como a gripe A H1N1 em 2009 e a Covid-19 que abalou o mundo em 2020. Com certeza, essas pandemias nos mostraram como o mundo está interconectado e como a globalização facilita a rápida disseminação de doenças. Em questão de dias, um vírus pode viajar de um continente para outro, colocando em risco a saúde global. A gente vive em um mundo globalizado com viagens aéreas cada vez mais frequentes e um grande fluxo de pessoas entre os países. Isso torna mais fácil para o vírus se espalhar rapidamente, como a gente viu com a Covid-19. Mas e aí o que podemos aprender com essas pandemias mais recentes?
Acho que a principal lição é a importância da prevenção, da vigilância epidemiológica e da preparação para enfrentar crises sanitárias. Investir em pesquisa, desenvolver vacinas, fortalecer os sistemas de saúde e principalmente educar a população sobre a importância de medidas preventivas, como a higiene das mãos e o uso de máscaras são essenciais para proteger a saúde global. Concordo. A gente precisa estar sempre atento e preparado para enfrentar novos desafios. As pandemias nos ensinaram que a saúde é um bem precioso e que precisamos cuidar uns dos outros para construirmos um futuro mais saudável e seguro para todos. E por falar em futuro, o que será que nos aguarda? Será que estamos fadados a enfrentar novas pandemias? Olha, a gente não tem bola de cristal, né? Mas com certeza a história nos mostra que as pandemias são eventos cíclicos e que precisamos estar preparados para enfrentar novos desafios. O importante é aprendermos com o passado, investir em ciência e pesquisa e trabalharmos juntos para construir um mundo mais resiliente e preparado para o futuro. É verdade. A união, a colaboração e a solidariedade são as nossas maiores armas para enfrentar qualquer crise. E por mais difícil que seja o momento, a gente não pode perder a esperança e a fé na capacidade humana de superar os desafios. E você, o que acha? Qual a sua principal lição sobre as pandemias? Para mim, a principal lição é a importância da humildade. As pandemias nos lembram que, apesar de todos os avanços da ciência e da tecnologia, ainda somos vulneráveis a forças da natureza que não podemos controlar totalmente. E que a cooperação, a empatia e o respeito pela vida são essenciais para construirmos um futuro mais justo e sustentável para todos. Falou e disse. Acho que essa é a mensagem que a gente precisa levar para a vida: humildade, compaixão e a certeza de que juntos somos mais fortes. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa viagem no tempo pelas pandemias que marcaram a história da humanidade. Até a próxima. É isso aí. A gente descobriu um bom terreno nessa nossa viagem pelas pandemias, né? Desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, vimos como esses eventos moldaram a história, a sociedade e até a forma como a gente vive hoje. Com certeza. E como você bem lembrou, as pandemias não são eventos isolados do passado. A gente precisa estar sempre atento e preparado para enfrentar novos desafios, principalmente no mundo cada vez mais globalizado e interconectado. Pois é. Lembro que no começo da pandemia de Covid-19, a gente via as notícias de outros países e pensava, nossa, que situação complicada. Mas em instantes de semanas, a realidade da pandemia bateu na nossa porta também. É impressionante como um vírus pode se espalhar tão rapidamente pelo mundo, né? Exatamente. E a Covid-19 nos mostrou de forma muito clara que as pandemias não respeitam fronteiras, classes sociais ou ideologias. É um problema que afeta a todos nós e que exige uma resposta global e coordenada. Falando em resposta global, o que você acha que a gente, como humanidade, pode fazer para se preparar para futuras pandemias? Será que a gente está fadado a repetir os erros do passado? Acho que a gente tem a oportunidade de aprender com as lições da Covid-19 e de outras pandemias que já enfrentamos. Investir em pesquisa científica, fortalecer os sistemas de saúde pública, promover a educação em saúde, garantir o acesso universal à saúde são medidas essenciais para construirmos um futuro mais resiliente e preparado para enfrentar novas crises sanitárias. E a gente, como indivíduos, também tem um papel importante, né? Adotar hábitos de higiene, como lavar as mãos frequentemente, usar máscara em locais públicos e evitar aglomerações, são medidas simples, mas que podem fazer toda a diferença na hora de conter a propagação de doenças. Sem dúvida, a prevenção é sempre o melhor remédio. E a gente precisa estar sempre atento às recomendações das autoridades de saúde e buscar informações de fontes confiáveis para não cair na armadilha das fake news que podem causar pânico e prejudicar o controle de uma pandemia. Verdade. As fake news são um perigo real e podem ter consequências sérias para a saúde pública. É importante que a gente tenha senso crítico e busque informações em fontes confiáveis, como o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. E além da prevenção, achei importante a gente ter um olhar mais amplo sobre as causas das pandemias, a destruição de habitats naturais, o comércio ilegal de animais silvestres, as mudanças climáticas. Todos esses fatores contribuem para o aumento do risco de novas pandemias. A gente precisa repensar nossa relação com a natureza e adotar práticas mais sustentáveis para garantir a saúde do planeta e, consequentemente, a nossa própria saúde. É verdade. As pandemias nos mostram que a saúde humana está intimamente conectada à saúde do planeta. A gente precisa cuidar da nossa casa comum para evitar que novas crises sanitárias aconteçam. E acho que a gente também precisa fortalecer os laços de solidariedade e cooperação entre as nações. As pandemias são um problema global, que exige soluções globais. A gente precisa trabalhar juntos, compartilhar informações e recursos para construir um futuro mais seguro e saudável para todos. Concordo plenamente. A gente não pode mais pensar de forma individualista. O futuro da humanidade depende da nossa capacidade de colaborar e de agir coletivamente para enfrentar os desafios globais, como as pandemias, as mudanças climáticas e as desigualdades sociais. Exatamente. A gente precisa construir um futuro mais justo, equitativo e sustentável para todos. Um futuro onde a saúde seja um direito universal e onde a gente possa viver em harmonia com a natureza. Que lindo!
Acho que esse é o recado que a gente deixa para os nossos ouvintes. Esperança, solidariedade e a certeza de que, juntos, somos capazes de construir um futuro melhor para todos. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa imersão no mundo das pandemias. Eu também gostei muito, foi um prazer compartilhar esses conhecimentos com vocês e espero que essa conversa tenha despertado a curiosidade de vocês para continuar aprendendo sobre esse tema tão importante e desafiador. E para quem quiser se aprofundar no assunto, a gente vai deixar algumas dicas de livros, artigos e sites nas nossas redes sociais. Sigam a gente no Instagram, no Twitter e no Facebook para mais conteúdo sobre ciência, saúde e curiosidades. E até a próxima. Até a próxima. Fiquem bem, cuidem-se e até breve. Tchau, tchau.